Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Hoje nós vamos dar continuidade à lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, que vai dizer: Esdra vai a Jerusalém para ensinar a palavra. Nosso textuário diz o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, versículo 5, parte A. Verdade prática: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Texto bíblico da nossa lição se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 8, versículos de 1 a 12, e diz assim: Estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, dos Zacarias. E com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elienai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatã, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, e o filho de Racatã, e com ele 110 homens, filhos de Racatã, e com ele 110 homens. Eram nomes difíceis, né? O nome desse povo é um nome complicado. Bom, o foco dessa lição de hoje é falar sobre a importância da palavra de Deus, de se apregoar a palavra de Deus e de se ensinar a palavra de Deus ao povo. No primeiro tópico da lição, nós vemos que Artaxerxes envia Esdras. Os judeus vão perceber que o domínio persa ele era bem mais brando que o domínio babilônico e dava ao povo dominado mais liberdade religiosa do que aos povos que antes haviam dominado, no caso Babilônia. O regime de Babilônia era diferente do regime dos persas. E eles agora encontraram um escape. Deus vai usar o rei e vai liberá-los para fazer a obra de Deus em Jerusalém. 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, Artaxerxes percebe que Esdras era um grande conhecedor da palavra de Deus, das leis de Deus, e ele é enviado para ensinar o povo. No tópico de número 3, ele vai falar da importante carta que o rei enviou com Esdras. Então era uma carta dando a ele todo o apoio necessário para aquilo que o rei ordenou fosse efetuado e que ele fosse ajudado em tudo. Alguns pontos nessa carta são destacados. Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse podia voltar com Esdras a Jerusalém. Segundo, os que fossem a Jerusalém podiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dado pelos reis. Veja o que é que Deus faz quando Ele quer agir. Terceiro, os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia, que haviam sido adquiridos com o rei Nabucodonosor, seriam devolvidos ao templo do Deus vivo. Quarto, qualquer despesa seria pagado pelo tesouro real. Quinto, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos ou rendas. Sexto, Esdra poderia nomear regentes e juízes para a vida eclesiástica. Então ele teve todo o amparo, todo o aparato do rei Artaxerxes para fazer a obra de Deus e naquilo que fosse necessário. Síntese do tópico 1. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdote tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Extremamente importante.
O sacerdote tem que ensinar, o povo tem que aprender e aprender a palavra de Deus. Nada de teologias vazias, nada de teologia sem propósito, nada de teologia sem eficiência, nada de doutrina humana, nada de invencionismo humano, mas a sã doutrina, a palavra de Deus. Tópico de número 2, Esdras ensina a palavra ao povo. No primeiro subtópico ele vai dizer, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Então ele vai fazer esta viagem, acompanhado de um grupo de judeus, que eram líderes do seu povo. Ele vai recusar a escolta que o rei havia dado a ele. Ele vai confiar apenas na potente mão de Deus para livrá-lo, guardá-lo e direcioná-lo. E no subtópico 2 ele vai dizer o encontro de Esdras com Neemias. Haverá um encontro entre eles lá em Jerusalém, onde Neemias já fazia um trabalho espiritual lá, ele era já um líder em Jerusalém, e agora os dois juntos vão trabalhar para a prosperidade da obra de Deus. No subtópico de número 3, Esdras e Neemias, Esdras ensina a palavra ao povo, ele vai reunir o povo, ele vai agrupar o povo, ele vai começar a ensinar a lei de Deus. Ele reúne o povo e vai começar a ensinar a lei de Deus. No subtópico 4, o ensino foi tão maravilhoso, foi tão aproveitoso, foi tão bom, que a Bíblia vai nos contar que Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando o povo que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor era a nossa força. O povo fica comovido, o povo tem ali a noção dos seus pecados, das suas falhas, do grande cuidado de Deus, e o povo começa a chorar. E isso dura um longo período de tempo. Síntese do tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Avivamento espiritual, despertamento espiritual, mudança espiritual, tudo isso vem pelo poder da palavra. Não é por inovação humana, não é por invenção humana, não é por capricho humano, é pela palavra. A palavra de Deus salva, liberta, purifica, transforma, renova, usa o homem e transforma-o em nova criatura. É através da palavra de Deus. Tópico de número 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Deus ele tinha a preocupação que o povo aprendesse a palavra, conhecesse a doutrina, os mandamentos, os ensinamentos, a Torá, os profetas. O Jesus do Novo Testamento, que ele aparece como Jesus do Novo Testamento, a gente vai começar a ver o cumprimento do plano de Deus, o Messias, o Jesus, o Cristo. Ele vai dizer, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Jesus ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele também diz, o meu povo peca, perece, morre, padece por falta de conhecimento. Então, é a palavra que ensina, é a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma e a palavra que muda. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensinamento da palavra. E ele vai dizer, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, 2 Timóteo 4, 1 e 2. É a palavra, o que lava o pecador, o que sustenta o crente, o que mantém a igreja de pé é a palavra. As outras coisas são secundárias, não podem tomar o lugar da palavra. A palavra ela tem que ter exclusividade. Igreja sem palavra morre, igreja sem doutrina morre, povo sem doutrina se desvia. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Tópico de número 4. Resultado do ensino da palavra de Deus. Então eles agora vão ensinar a palavra de Deus. O que vai acontecer? Primeiro, Deus falou, ajunte-me o povo e os farei ouvir a minha palavra para que me temam. Este temer não é o temer do medo, é o temer do respeito, de conhecer a grandeza de Deus, reconhecer a sua insignificância como pecador, como aquele que carece, que necessita da graça de Deus, como aquele que andou a vida toda errada, que peregrinou por caminhos errados e agora está tendo contato com a palavra santa de Deus. Segundo,
Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, ele conhece os preceitos, os mandamentos, ele se firma na palavra e automaticamente ele se afasta do mal em respeito àquele que o chamou, o Todo-Poderoso. Terceiro, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdra, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos e adoraram apenas ao Senhor Todo-Poderoso. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente, como por exemplo, nós vamos ver que a palavra vai ensinar que o crente tem que ser honesto, que o crente não pode andar com mentiras, que o crente não pode apoderar-se daquilo que não é seu, que o crente deve viver uma vida moral e exemplar, que o crente jamais dará falso testemunho. Isso são coisas que você vai aprender na palavra, na doutrina, no ensinamento, no estudo diário da Bíblia Sagrada. É lá que nós temos os parâmetros que vão nos levar, nos conduzir à presença do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, ensino da palavra dá conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento dos planos de Deus para a vida do homem, conhecimento da salvação, conhecimento dos dons, conhecimento da graça de Deus sobre a nossa vida, né? E todo esse conhecimento vai dar ao homem um direcionamento para Deus. E segundo, através do conhecimento bíblico correto, adequado e certo, nós podemos agradar a Deus fazendo aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é reto. Síntese do tópico 4. O ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais e dá conhecimento aos crentes. Extremamente importante. É importante que nós tenhamos em nossa mente: o que me salva é a palavra, o que me mantém de pé é a palavra, o que me sustenta é a palavra, o que põe a igreja para frente é a palavra. Não precisamos de inovação, não precisamos de invenção, não precisamos de modas evangélicas, precisamos de palavra, de doutrina. Jesus, quando é tentado pelo diabo acerca da fome que ele tem durante os 40 dias no deserto, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nós possamos nos empenhar mais em aprender a palavra e que isso comece primeiro por mim e depois por aqueles que assim também quiserem. Então, foco na palavra. É a palavra de Deus que vai nos direcionar, nos ensinar e nos mostrar o caminho da justiça, da verdade, do juízo e da graça eterna de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e nos ajude em oração em nome de Jesus.